boa tarde. Sou o Francisco, vim falar um pouquinho de serverless. É a minha primeira vez que eu apresento em público, então estou um pouquinho nervoso. Se eu falar um pouco rápido, vocês fazem tipo um assim, aí eu falo um pouco mais devagar. O que eu vou falar sobre? Vou falar aqui um pouco sobre quem palestra, que sou eu, falar um pouquinho sobre serverless, quais são as vantagens, as desvantagens, os frameworks e um exemplo com o Zappa. Eu sou mais conhecido lá onde eu trabalho como Chico. Eu sou especialista de arquitetura de sistemas no grupo Zap Viva Real. Sou arquiteto de nuvem, amo Python de coração. E se quiserem algum contato profissional, alguma coisa assim, trocar ideias, tem ali embaixo um link. Sempre que vocês vão, eu ouço falar de serverless, eu ouço três siglas, na verdade. FAS, a gente ouve também, peraí que está lento, BAS e ouve PaaS. Aí, quando eu comecei a estudar, eu perguntei, tá, mas tem três siglas legais, mas o que disso é o serverless em si? Na verdade, os três aplicam e implementam conceitos de serverless. O BaaS, ele é back-end como serviço, né? Então, toda a sua solução já está pronta, a parte de autenticação, notificação, analytics. Não tem necessidade de grandes configurações dos módulos. Isso é legal quando você está começando a desenvolver, principalmente, um app, e você não quer ter a overhead de desenvolver, ou você não tem nenhum know-how de como gerenciar uma autenticação, como gerenciar um banco, e aí essas ferramentas já podem te entregar isso. O PaaS, que seria, no caso, plataforma como serviço, aí é mais quando você não quer gerenciar a infra, você já tem um conhecimento sobre o que você quer fazer, mas você não quer ter essa dor de cabeça em administrar o sistema operacional. Então, coloquei ele de exemplo o Elasticache, o Cloud Storage do Google e o DynamoDB. O FaaS, que esse é mais o caso que a gente vai abordar hoje na palestra, é função como serviço, execução de código sem se preocupar com a plataforma. Então, você colocou o seu código, publicou, rodou, sem problema. Você não tem que se preocupar se tem uma máquina rodando, se tem um balance, se não tem nada. E você paga literalmente pelo que você usa. Não sei se aqui todo mundo já mexe com computação na nuvem. Quem mexe? Legal. Na computação na nuvem, você paga pelo que você usa. Isso que eles sempre vendem para a gente. Mas não é bem isso. Às vezes, você tem uma infraestrutura ligada e está pagando, mas não está consumindo. Principalmente quando você tem um website rodando, de madrugada você não tem nenhum fluxo e tem uma máquina rodando e a Amazon está te cobrando. Quando você trabalha no modelo funcional, não. Você não está pagando enquanto ninguém acionar a sua função. Essa é a grande imagem da parte do modelo do FaaS. Então, você tem uma arquitetura serverless, altamente disponível, baseada em eventos e nenhuma administração. O que é uma arquitetura serverless? Você executa o código sem se preocupar com provisionamento de recursos. Ou seja, você não tem que se preocupar, putz, quanto de RAM eu preciso para uma aplicação rodar? Ou sei lá, será que tem disco disponível? Será que a placa de rede vai aguentar ou não? E tudo isso você consegue abstrair com uma arquitetura serverless. Você tem que só se preocupar com o seu negócio e o seu código. Altamente disponível significa que ele escala de acordo no consumo. Então, você economiza dinheiro nesse ponto que você pode não precisar, por exemplo, pôr mais máquinas só porque você espera uma audiência alta. Ele, por si só, já consegue administrar isso para você. Então, o seu custo fica bem otimizado. Não tem janela de manutenção, então, para você, não precisa se preocupar em evoluir migrar a versão do sistema operacional, ou você aplicar um patch de segurança. É baseado em eventos, isso é show de bola. Entrega muito fácil com API Gateways. E a integração com modelos de notificação. Então, por exemplo, se você quer ter um event source ou algo do tipo, com essa hype de microserviços, ele é bem tranquilo de integrar. Sem administração, ou seja, você não tem dor de cabeça, você não tem que ficar preocupando em instalar uns Zabbix lá, pôr um New Relic para te notificar se quebrou alguma coisa, muito mais tranquilo. Aí você pensa e para, pô, cara, que loucura, né? Show de bola, acabou dor de cabeça, né? Tem duas preocupações. Por exemplo, quando você começa, onde você trabalha, a falar de serverless, o cara de infraestrutura vai querer te bater. Ele vai falar, pô, mano, você quer tirar meu emprego, porque eu não vou precisar mais ficar montando máquina, não vou precisar me preocupar com isso. Ou não. Onde eu trabalho, foi um pouco diferente. O pessoal gostou da ideia, porque falou, pô, não vou precisar ficar de madrugada tendo que ficar olhando o servidor. Não preciso mais ter uns Zabbix lá para me avisar. Então, são dois mundos. Só que ele não é o paraíso. Mesmo porque, eu vou mostrar para vocês quais são as desvantagens em cima disso. A linguagem que você pode querer usar não tem suporte para o modelo serverless, então você já fica meio triste. Tem o lock-in com o provedor de nuvem. O código que você escreve, normalmente ele é muito difícil de ser portado para uma outra nuvem, para um outro provedor. Então, você escreve um código Lambda para a AWS, você não consegue portar ele para a nuvem da Google tão simplesmente. Mesmo tendo alguns frameworks que eu vou mostrar para vocês, eles facilitam mais a parte de deploy e gerenciamento. A de codificação, nem tanto. Tem poucas ferramentas de monitoria, como eu citei. Tipo, você tem o New Relic, ele não funciona tão bem com funções lambdas. A Amazon liberou até o X-Ray, você consegue pegar algumas métricas legais.
mas ainda assim é meio fraco. Integração contínua é um desafio. Lá onde eu trabalho, a gente sofreu muito para poder fazer ele funcionar com integração contínua. Porque o modelo de funções lambdas ele não é tão simples como as nossas aplicações. Então, ele é meio difícil de você encaixar no modelo. E tem o problema do ARMAP. Como eu mostrei para vocês, eu falei que a sua função só é chamada quando você realmente precisa daquele recurso. Mas você parar para pensar, você fala, tá, mas qual que é a mágica por trás disso? Pô, como se toda vez que alguém chama, minha função está lá, pronta. Então, alguém está pagando por esse custo. Normalmente, o que os provedores fazem? Eles têm por baixo rodando Docker. Então, assim que você chama a sua função, ele lança um container, roda o seu código e mata o container. Isso vocês podem pensar, pô, mas tem um overhead de tempo, então. Toda vez que eu tenho que lançar a minha função, eu tenho um tempo de milissegundo até montar essa imagem. Então, esse é o problema, um dos problemas que tem a função lambda. Se ela ficar muito tempo sem ser acionada, a próxima execução dela fica muito lenta. Okay? E aí é uma comparação de custos, né? Porque vamos combinar que tudo mexe com dinheiro. Eu vou mostrar uma arquitetura que é sem serverless, basicamente da Amazon. Então, seria um balance, um grupo de máquinas e um banco de dados, um RDS. Nessa arquitetura, teoricamente, tem que ter uma instância rodando, ou seja, tem uma máquina virtual rodando com a minha aplicação, independente do fluxo do horário do dia. E tem que estar pronto para suportar uma grande carga de dados, ou seja, no Black Friday ou alguma promoção, eu tenho que prever disso. Então, se por acaso eu falei que só posso ter 3 máquinas e a minha audiência aumentou muito, o site pode ficar fora do ar. Ou vice-versa, se o banco não aguentar a carga de dados. Nesse segundo modelo, seguindo o serverless, já não teria esse problema. Você teria uma API Gateway, uma função Lambda e o DynamoDB, que é um banco serverless. Você não teria que se preocupar com a sua audiência vindo em grande escala, porque ele iria aumentar ou diminuir o consumo sozinho. E você só pagaria realmente pelo que você precisa, facilitando o seu dia a dia e só preocupando com o que realmente precisa. Bom, tem 4 frameworks aqui que eu vou mostrar para vocês. Um é do Zap, então o Rubon-Less ali é nosso, a gente que desenvolveu. Vou falar do Zappa, do Chalice, do Serverless e do Rubon-Less. O Zappa, dos 4 que eu mais gosto de usar, ele permite você pegar o seu código em Flask e Django, e até o Pyramid ou Bottle, e portar para a função Lambda. Isso é show de bola. Ainda mais a gente que está sempre desenvolvendo muito nesses frameworks, para migrar para lá é bem muito mais tranquilo. Ele resolve meio que resolve o problema do ARMAP, porque a cada, 5 minutos ou configurável, ele manda um alerta para o seu função Lambda, e ele vai lá e levanta ela. Então, nunca você vai ter aquele problema de tempo. Okay? A instalação é bem simples, é um pimp install, tanto que eu vou mostrar para vocês depois como é que publica, bem tranquilo. O Chalice, ele é feito pela Amazon. A sintaxe é parecida, só que você não consegue portar o seu código, você tem que escrever um código no modelo dele. Ele é parecido com o Flask. Ele gera sua API Gateway automaticamente. A instalação também é bem simples, bem tranquila. Está ali o link também dele. O Serverless, dos 4, ele é o mais completo, porque ele permite você pôr mais linguagens dentro dele. Você pode programar tanto em Python, Node e .NET Core. Você consegue jogar em mais de uma nuvem e orquestrar muito mais fácil. Você pode gerenciar os eventos que acionam ele. Ele é bem mais tranquilo. O único ponto ruim dele, que eu acho, é na parte de segurança, porque ele não especifica muito bem quais são as permissões que você tem que dar no seu provedor de nuvem. Esse daqui é nosso, como eu comentei, a gente desenvolveu lá no Zap. Ele permite você integrar sua função Lambda pelo VSTS, que lá a gente utiliza como ferramenta de rodar uns pipelines de integração contínua. No nosso caso, ele se baseia no código padrão Lambda, então se você escrever um código Python simples, ele pode subir tanto um código Node ou .NET Core, e ele é bem tranquilo. Então, ele abstrai aquela complexidade de você gerenciar os seus deploys. E aí, eu vou mostrar um exemplo. Então, peguem as pipoquinhas para poder ficar me assustando, vai ficar rindo aí, mas vamos lá. Eu criei uma função simples, usei o Zappa aqui. Eu criei um carinha bem simples. Então, ele tem 2 rotas aqui, uma barra grupy e um barra. Comentei com vocês, eu fiz em Flask, então, tem o carinha aqui. Na configuração dele, a gente especifica qual que é a função que vai ser executada, qual que é a região na Amazon, qual que é o perfil, no caso, qual que é o meu acesso na Amazon que vai usar, qual que é o nome do projeto, o que vai rodar, no caso, Python 3.6, e qual que é o bucket que vai hospedar esses arquivos. Tá. Cadê? Vamos lá. Aí, aqui, para publicar, nesse caso, como já tenho essa função lá, vou fazer só um ajuste aqui. Uma carinha feliz. E aí, para publicar, bem simples. Dá para o update, a gente torce para dar certo, né? Vamos passar vergonha.
Ele dá um aviso porque a função Lambda é muito novo ainda em São Paulo, então quando o framework foi feito não existia em São Paulo. Ele me dá um puxão de orelha porque o Virtual Env é o nome do mesmo projeto que eu criei. E aí ele está publicando. Já atualizou com uma carinha feliz. E função, opa, nessa daqui não. Aqui. Bem tranquilo. Ele é bem simples. Ok, eu sei. Pelo menos eu, quando eu vejo tutoriais assim, fico, pô, cara, o cara sempre mostra Hello World, cadê um negócio mais legal, mais deep dive, com autenticação? Mas a documentação é bem bacana, é bem simples. Se vocês precisarem também falar com, pedir ajuda, alguma coisa assim. Eu, particularmente, gosto muito de serverless e funções lambdas. Me senti meio triste quando eu fui no PyBR desse ano e eu não vi nada. Eu vi muito sobre Django, e não vi nada sobre serverless com Python. Eu acho que é um negócio que está muito em voga. Se vocês pensarem, não é só a parte dos containers que está chegando no mercado. Funções serverless são muito importantes. Então, é um negocinho legal que valeria a pena a gente sempre dar atenção. Bom, era isso, pessoal. Acho que se brincar foi mais rápido, né? Perguntas? A minha pergunta é, você tem utilizado isso em produção? Sim, a gente tem alguns pipelines rodando. Um exemplo que a gente tem, não sei quem conhece o Tumblr. Já ouviu falar do Tumblr? A gente usa em produção ele como serverless, né? Então, a gente implementa, na verdade, só quando o usuário requisita uma foto da ficha, aí que a gente aciona uma função Lambda para dar o resize on the fly. Além disso, a gente tem também, por exemplo, o modelo de notificação de... Putz, agora até falei o nome. Quando o cliente notifica a gente, por exemplo, gerou uma ação, a gente notifica o cliente e tudo via serverless. Oi? Isso, lead. Quando o cliente tem uma interação com a ficha, a gente também notifica o cliente, tudo por modelo serverless. E outras coisas, outros sistemas internos nossos são 100% serverless. A gente trabalha até com modelo de SPA. Então, a gente não tem nenhum web server. A gente tem um S3 que entrega o conteúdo estático e todo o back-end é baseado na API Gateway serverless. Legal. Não, eu fiz vários testes com o Firebase, Cloud Messaging, sensacional. Não trabalhei com o da Amazon, mas queria mais saber. E custo? Você teve redução mesmo? Tem bastante. Na verdade, a gente fez um cálculo, por exemplo, nesse caso do Tumblr, se ele fosse baseado em C2, a gente gastaria, tipo, um número hipotético, $3.000. Com o server seria $800 que a gente gastou. Então, a diferença é bem absurda e gritante, porque você só paga pelo que realmente você consome. Então, você economiza aquele overhead de ficar monitorando o seu ambiente e poder escalar ele, né? Eu quero saber quem é o Rubão. Rubão? O Rubens é um cara lá que trabalha com a gente. Ele criou esse framework, que ficou bem legal. Aí lá a gente vem muito do mindset Microsoft, agora que a gente está mudando para o open source. E aí ele foi lá, escreveu a task, por isso que se chama Rubão-less. Vocês usam Flask lá para esses projetos em produção? Tem alguma limitação que você encontrou que o Flask, tipo alguma coisa do Flask ou de extensão do Flask que deu ruim e você tive que reimplementar ou tudo funcionou? Flask lá é a nossa paixão, cara. A gente ama bastante ele. E, na verdade, a gente usa até uma extensão sua, o Flasker. A gente usa bastante. E até usa aquele Flask, esse exemplo foi com Flask puro, mas tem aquele Flask RESTful, a gente usa ele bastante. Na verdade, para nós, a gente não tem nenhuma limitação. A gente usa ele para serverless e para EC2, sucesso lá. Beleza. Valeu, e eu vou esperar o pull request lá no Flask. Ó. Obrigado, pessoal.